Bom dia, amadas, lindas, maravilhosas, abençoadas, né? Mais uma semana hoje inicia e o nosso tema da semana inteirinha, nós vamos falar aqui sobre características de uma mulher sábia. Olha só que tema forte, hein? Então, você que tem aí uma amiga, né, que quer aí abençoar a vida dela, você pode estar convidando ela para participar com a gente, ou então encaminhando aí o link depois da gravação, que vai ficar disponibilizada no YouTube. O tema de hoje, segunda-feira específico, vamos falar sobre busca pela sabedoria. E a nossa ministrante de hoje é a Aurisandra. Então é com você, Aurisandra. Obrigada, Tâmara. Bom dia, bom dia. Então, segunda-feira, eu acho que é a primeira vez que eu ministro numa segunda-feira. E é uma grande responsabilidade, né? Porque a gente já vai abrindo, né? A gente já começa aí dando o gostinho, né? O gostinho inicial do tema da semana. E como a Tâmara bem falou, que tema, né? Que tema. Características de uma mulher sábia. E para quem tem, né, o nosso planner, eu estava olhando todos os dias dessa semana, né, de hoje até o domingo, né, nós vamos estar falando de uma característica. Então, cada dia uma característica, né, dessa mulher sábia. Para quem tem o planner, ótimo. Para quem não tem, fica a dica, que nós ainda temos alguns, né, Tâmara? Ainda Sim. temos algumas unidades. E, assim, só falar rapidinho, né? Eu sou suspeita para falar porque eu amo itens de papelaria. Mas o planner, né, do Café com Reflexão, além dele ser lindo, gente, ele é realmente uma ferramenta excelente. O modo como ele foi elaborado, dividido, né, as coisinhas aqui que ele tem, o espaço para você anotar, a explicação, ele está demais, está demais. Como eu falei, né, eu sou suspeita para falar, mas realmente, assim, é uma ferramenta maravilhosa. Quem não tem, né, vale a pena adquirir. E aí eu estava olhando, né? E aí a gente já começa falando da primeira característica de uma mulher sábia. Então, se essa mulher é sábia, né? É porque ela tem o quê? É óbvio, né? Sabedoria. Mas para ela ter essa sabedoria, você acha que ela já nasceu com essa sabedoria? Pronto, nasceu, tá lá a porção de sabedoria nela. Não, não, né? A sabedoria é uma busca, né? A nossa referência do dia, ela tá lá em Provérbios 4, versículo 7. Ele diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire-a, pois, a sabedoria. Sim, com todos os teus bens. Adquire o entendimento, né? Então, quem tem aí o planner, ou então quem está com a sua Bíblia aberta aí acompanhando, eu quero que você olhe bem para o nosso versículo, quando ele fala assim: a sabedoria é a coisa principal. Se você tiver o seu planner ou a sua Bíblia aí, uma canetinha, circula aí esse azinho aí, ó, quando ele fala a coisa. Se você puder fazer isso, porque esse azinho ele saltou aqui aos meus olhos, né, quando eu estava estudando. E aí, por falar em estudar, a gente vai voltar um pouquinho no tempo lá, sei lá, terceira, quarta série, quando a gente aprendia sobre os artigos, eu incorporando agora aqui a professora de português, né? E quando a gente aprendia sobre os artigos, né, os definidos e os indefinidos. Então, quais são os definidos? O, a, os, as. E os indefinidos? Uma, uns, umas, né? Então, aqui, ele está jogando aqui um artigo definido para a gente, né? É a coisa.
Então, a sabedoria não é uma coisa, né? Ele está definindo, isso é muito importante, né? Então, ela é a coisa principal, né? De tudo que a gente pode buscar na nossa vida, almejar conquistar, né? Prosperidade, bens, relacionamentos saudáveis, de tudo isso, né? A sabedoria, ela é a coisa principal, porque na verdade é ela, né, a base para que a gente possa realmente ter todas essas outras conquistas aqui, né, que eu mencionei. E aí ele continua falando assim, o escritor continua falando assim: adquire, pois, sim, com todos os teus bens, né? Adquire o entendimento. Então, quando ele fala assim, adquire com todos os teus bens, né? Ele tá nos chamando aqui, né? Nos sugerindo, nos direcionando a buscar essa sabedoria também em forma de investimento, né? Quais são os investimentos aqui que eu faço para buscar essa sabedoria? A gente já viu aqui há umas semanas atrás, né, a diferença, né? O que é a sabedoria, o que é o conhecimento, o que é a inteligência? Eu lembro que já foi ministrado aqui algumas semanas atrás. Mas o conhecimento, a inteligência, né, são informações que a gente pode adquirir na escola, né? Tá mais relacionado à questão assim acadêmica, né? Falando mais tecnicamente. Mas a sabedoria, ela é como eu consigo aplicar, né? Que eu consigo aplicar no meu dia a dia, na minha vida, para que a minha vida seja, né? Para que ela possa ser mais funcional, mais leve, mais próspera, mais abundante. Então, como é que eu posso aplicar esse conhecimento dessa maneira? Para não só, na verdade, na minha vida, né? Para que a minha vida se torne dessa forma, mas a vida de todos que me cercam, né? Então, isso é a sabedoria. E ele está aqui nos sugerindo a buscar, né? É uma busca, não é algo que nasce com a gente, né? Mas a gente deve buscar. Todos os dias, quando a gente está aqui no café e que a gente, né, se propõe a acordar cedo, a ouvir experiências aqui umas das outras, é uma forma de buscar, né? Essa sabedoria. Mas eu coloquei aqui quatro pontos, tá? Quatro pontos que eu vou falar resumidamente, né? Porque hoje a gente está só começando o tema, e quatro itens, né? Quatro formas da gente estar buscando essa sabedoria, né? Afinal, o nosso tema é esse, como buscar, né? E aí, primeiro ponto, como eu posso estar buscando, então, essa sabedoria, né? Que forma? Primeiro ponto, primeira forma, né? Tendo intimidade com Deus, né? Tendo relacionamento com o Espírito Santo. Não existe outra forma, porque, na verdade, a palavra diz que o Senhor é a própria sabedoria. Então, como eu posso buscar algo que é Ele fora dele, sem me relacionar com Ele, sem conhecê-lo, né? Impossível. Então, é o ponto principal aqui, é a base, é o início de tudo, né? Segundo ponto, que eu posso estar buscando essa sabedoria, meditando na sua palavra, né? Meditando na palavra dele. Porque quando é que Deus fala? Quando a nossa Bíblia está aberta. E quando é que ele se cala? É quando a nossa Bíblia está fechada, né? Então, não existe outra maneira de eu conhecer esse Deus, né? De saber como ele pensa, o que ele quer de mim, como ele quer que eu haja, né? Que eu sinta, que eu fale, se eu não buscá-lo, né? Através da palavra dele. A palavra dele é o manual. Então, eu preciso meditar, né? Meditar nessa palavra. E a gente já viu aqui também, né? Que a palavra, ela traz a Bíblia, né? Não sou eu que estou falando, mas é um consenso, né? Que a Bíblia, ela não é um livro
direcionado somente para o nosso pilar espiritual, mas de tudo, todas as áreas da nossa vida, você pode encontrar aplicações, não só direcionamentos, mas aplicações práticas, né? Aplicações práticas para o nosso dia a dia mesmo. Mas a gente precisa meditar, né? E como a própria palavra diz, o meditar não é apenas um folhear ou apenas passar o olho, né? Eu me debruçar realmente, né? Eu tirar um tempo maior, um tempo de qualidade para estar analisando, né? Ponto por ponto. Eu, como apaixonada, né, pela linguagem, eu gosto muito de fazer isso. Às vezes, quando eu não entendo um contexto de alguma coisa, e aí eu vou atrás, né, e pesquiso para saber, e eu gosto muito disso, é bem interessante. Tem muitas coisas que a gente só vai entender ali na Bíblia se realmente fizer esse paralelo, né? Ter ali, de repente, um dicionário bíblico perto, né, alguma coisa que vai nos fornecer mais sobre o contexto, né, das coisas que aconteceram. Afinal, tudo ali aconteceu há muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás. Então, é uma dica também, né? Outro ponto, nosso terceiro ponto. Como eu posso buscar essa sabedoria? Através do estudo, né? Quem me conhece sabe, eu já falei várias vezes aqui, né? Não vai ser a primeira vez. Sobre o incentivo, né? Sobre o incentivo à leitura. Eu sou realmente apaixonada por leitura. Quantas vezes, inúmeras vezes, incontáveis vezes, livros, né, já ministraram na minha vida, já me deram realmente direção, né, para o que fazer em determinada área da minha vida. Então, assim, fica, né, a dica, o incentivo. Nem todas as pessoas têm, na verdade, né, esse hábito da leitura, mas eu digo assim, que é aquela questão, é bem parecido como treinar, né, como fazer atividade física. Muita gente não gosta, a maioria não gosta, mas é aquela questão, começa, né, dá o primeiro passo, começa do seu jeito, que aí você vai tomando gosto pela coisa e vendo os benefícios, né, vendo os benefícios você vai tomando gosto. Então, estudar, ler, né, fazer mentorias. As meninas aqui sabem, né, já foi também falado bastante. Nós estamos fazendo, algumas aqui no grupo estão fazendo uma mentoria, né, na área financeira. Quanta coisa, gente, quanta coisa aqui que já foi destravado, revelado, mexido, remexido, né, dentro da gente, através dessa mentoria, né, coisas assim que às vezes a gente lê um negocinho aqui na internet, ouve um videozinho aqui no YouTube e tal, mas é muito superficial, né? E a mentoria não, a mentoria ela vem para te aprofundar realmente naquele tema, né? Ela vem para esmiuçar aquilo ali, né? E fazer realmente você ter ferramentas para aplicar e para ter resultado, né? Naquela área que você está buscando. Então, é também um incentivo, se você puder, né? Já adiantando aqui, o nosso exercício prático, ele vai falar disso, ele vai falar sobre você identificar, né, áreas, pelo menos 3 áreas da sua vida que você sente, né, que você percebe, tem essa percepção da necessidade de mais entendimento, de mais sabedoria naquela área, né? Eu me propus a fazer a mentoria, né, de finanças, porque realmente, né, no decorrer da minha vida, eu não tive referências, né, pessoas ali que eu pudesse modelar, né, que eu pudesse ter realmente, saber, né, como agir, né, como fazer investimentos, como poupar, enfim. As referências que eu tive próximas de mim, como eu falei, era muito superficial, né? Então, era uma área da minha vida, sim, que estava num estado muito delicado, né? Então, eu fui lá e paguei o preço, né? A gente tem que pagar o preço, como fala aqui, né? Adquire com todos os teus bens, é sobre isso, né?
Então, paguei o preço para estar lá e não me arrependo, nem me arrependi em nenhum momento, né? Em nenhum minuto. A gente está só começando ela, tem muitos encontros ainda pela frente, mas a gente tem visto, né? Eu tenho visto não só na minha vida, mas na vida das outras mulheres, né, que estão fazendo também. Então, fica a dica, né? Se você acha que tem uma área da sua vida que você precisa buscar, precisa ter mais conhecimento e essa sabedoria para aplicar, para realmente ter uma mudança e uma mudança que seja efetiva, né? Não só para você, mas para os seus, né? Então, faça, né? Faça esse esforço, invista realmente em livros, em mentorias, em cursos, né? E o quarto e último ponto que eu quero mencionar com vocês é sobre modelar, né? Modelar outras mulheres. Essa também é uma forma, né, da gente buscar sabedoria. E aí, como a própria palavra fala, eu não vou saber dar a referência aqui para vocês agora, mas eu posso colocar lá no grupo depois. Mas a própria palavra diz, né, sobre as mulheres mais novas, né, e as mulheres mais velhas, né, que as mulheres mais velhas têm ele não coloca como dever, mas é quase isso, né, de ensinar, de instruir as mais novas, né. Então, eu fazendo essas anotações, eu lembrei bastante da Dona Hilda. Cadê Dona Hilda, Tâmara? Ela tá por aí? Não? Eu lembrei bastante dela, né? Eu gosto muito de ouvir assim, as histórias dela. Gosto muito. Eu paro realmente para ouvir, né? Por quê? Porque já viveu mais do que eu, né? Já viveu mais do que eu. Embora é, ela tenha vivido coisas em outras épocas, né, em outros tempos, mas assim a gente consegue absorver, né, e tirar uma lição ali daquilo. Então, assim, modelar outras mulheres, né, mulheres que você vê que tenham resultado na área que você está buscando, né, mulheres que já viveram experiências, que já passaram por experiências, né, que você está passando hoje. Então, essa também é uma forma de buscar sabedoria, né? E aí, esses eram os 4 pontos que eu queria mencionar hoje, né? São isso mesmo. E aí, deixo espaço agora para vocês, né? Deixo espaço para vocês. Se você, de repente, quer mencionar aqui um outro ponto, né? Ou se você identificou ou quer compartilhar com a gente, de repente, uma área que você está buscando, né? Que você precisa urgentemente buscar mais sabedoria nessa área, né? Eu lembro que teve um café aqui há um tempo atrás que já surgiu assim. Eu lembro que alguém colocou aqui uma necessidade, e aí a gente foi, e quem sabia, quem tinha conhecimento naquilo foi no PV e falou, posso te dar a mão, posso te ajudar nisso aqui, assim, porque eu entendo um pouco, né? Isso, obrigada, Janimar. Tito, né? 2. Marisa, levantou a mão, pode falar. Marisa, Oi, bom dia. bom dia. Ouvindo você falar, né? Realmente tem coisas que a gente precisa se permitir a, a olhar para as pessoas mais velhas com respeito e entender que eles têm muito para ensinar, né? Que são pessoas que já viveram, tiveram suas experiências. Então a gente precisa valorizar mais, né? Porque às vezes tem até uma pessoa idosa em casa, mas às vezes não se dá muita atenção, muito valor. Às vezes, quando falam alguma coisa, às vezes a gente acha que são chatos, que são enjoados, mas a gente precisa olhar com respeito e carinho. E a outra coisa, em relação a isso que você falou, né? Se a sabedoria, né, a gente pode adquirir ela através da vivência, de experiências, mas através de um estudo também. Então, um exemplo de uma profissão. Se eu quero atuar numa área que eu não
tenho conhecimento, eu vou buscar conhecimento, eu vou investir em conhecimento para aquela área. E a partir do momento que eu me formo naquela área, eu tenho também que aproveitar aquelas pessoas que já trabalham naquela área, no meu ambiente de trabalho há mais tempo que eu, para mim pegar o que é positivo, né, da profissão de conhecimento com ela. Então, a sabedoria, quando a gente fala muito do Provérbios, né, a mulher de Provérbios, a gente pensa muito na questão da casa, do marido, dos filhos, mas é muito mais que isso, né? É isso. Era essa a minha contribuição. É isso mesmo, Marisa, né? Como foi falado, né? A sabedoria, né, ela é aplicável, ela precisa ser buscada, na verdade, para tudo, né? Para tudo. E isso daí está falando aqui que a sabedoria requer um coração humilde, né? Disposto, ensinável, né? Ensinável, realmente. Verdade. Alguém mais? A palavra não Realmente. erra, né? Desculpa, Tamara. Rapidinho, A Tamara. palavra E de Deus. assim, o quanto é importante realmente a gente ter essa conexão com Deus, não só aqui no devocional, mas a gente ter lá no nosso secreto, né, de ler a palavra, de ouvir um louvor, de conversar, ou conversar no pensamento, ou de abrir a boca e falar, meu Deus, e fazer perguntas, né? E a gente precisa fazer isso diariamente, porque às vezes achar que só estar aqui é o suficiente não é, né? Então, é isso. Desculpa, Tamara. Não, tranquilo. É só para complementar também, porque a palavra de Deus não erra, né? E todas essas instruções estão na palavra de Deus. E às vezes a gente, igual a Day falou aqui no chat, né? Tem que ter humildade. E às vezes nós, dessa geração mais tecnológica, né, que a gente olha muitas vezes para uma pessoa mais velha e acha que a gente sabe mais, porque a gente está numa outra temporada, né? Mas, gente, nada é tão valioso igual o conselho de uma pessoa que já viveu, que já tem a experiência de vida, né? Eu vejo o meu pai, ele não tem muita instrução, assim, de estudo. E se for analisar em termos de conhecimento, de estudo, eu tenho mais conhecimento do que ele. Tipo, eu já li mais livros do que ele, não vejo nele lendo. Mas ele tem um conhecimento de vida, gente, que parece que ele é um coach. Tem hora que ele vai falar assim, gente, como que ele tem essa sabedoria? Então, é de vivência, sabe? Então, assim, a gente tem que dar muito valor. Eu sou apaixonada, quando eu vejo uma pessoa idosa, eu fico ali, ó, tentando extrair. E eu tenho muitas experiências, sabe? De conselhos, assim, que eu levo para a vida, e de vez em quando o Senhor me faz lembrar de um idoso, porque, de fato, eu anoto. Eu pego isso mesmo bem profundo, né, da palavra, como realmente um norte, né? Quando eu vejo um idoso, eu paro para conversar e fico ali tentando extrair muitas coisas, porque eu sei que é sabedoria, né? A palavra de Deus não erra. E o Espírito Santo também não erra, gente. Então, assim, ninguém é enganado mais quando a gente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele realmente é o nosso guia aqui. E a mulher, ela tem que ter essa questão de se posicionar intencionalmente para realmente ter essa busca com o Espírito Santo. Né? Tem dias que eu não estou muito animada para entrar no meu secreto, para orar, para buscar, mas esses dias, né, mesmo sem querer, sem querer ter aquele momento, né, não tá naquele meu querer, eu quero, mas não está naquele sentimento de sentir, estou com muitas vontades. Mas quando eu entro, é a mesma coisa que você fazer um exercício. Mas quando eu entro para o secreto, eu vejo o Senhor preencher, eu vejo aquela sensação realmente de bem-estar, de preenchimento. Né? O Senhor, ele fala com a gente em todos os momentos, a gente tem experiência com ele em todos os momentos, né? Mas é sempre bom a gente parar para realmente buscar, absorver e parar para escutar. Porque tem pessoas que têm essa sensibilidade, porque está caminhando muito com ele, né? Eu gosto muito de ouvir a Janimar, quando ela vai contar as experiências dela, né, do dia a dia com o Espírito Santo. É lindo, né? Eu também tenho várias experiências, eu tenho certeza que vocês também têm experiência. Mas quando a gente para
para realmente se posicionar assim, no Espírito Santo. Quando a gente está com aquela ansiedade, com aquela agitação do dia, fala, não, eu preciso, né? O Espírito Santo está me chamando agora, porque eu estou realmente precisando desse momento. É lindo, é transformador, e é nessas buscas que você tem esses momentos de conseguir enxergar ele em todos os momentos, sabe? Porque você já tem uma intimidade. Então, ele mostra, né? Ele realmente nos direciona, e é muito lindo. Então, assim, o Espírito Santo, a minha irmã vira e mexe, ela sempre fala, né, que depois que a gente, do Espírito Santo, ninguém se engana mais. E, de fato, a gente só se engana se a gente quiser, porque se você está ali, né, buscando o Senhor, e tem alguma situação que te deixa ali numa dúvida, e você coloca diante da presença do Senhor, ele vai revelar, né? Ele vai revelar, não tem outro caminho, ele revela. Então, só se engana realmente quem quer. E nós, mulheres, a gente tem que ter essa sensibilidade maior dentro do nosso lar, né? Porque são muitas demandas. Então, assim, para a gente manter esse equilíbrio, para a gente manter essa paz, na rotina do dia a dia com as crianças, não é fácil. Mas o Espírito Santo, ele dá esse equilíbrio e dá esse norte aí diário, para a gente não se perder da gente mesmo. Então, assim, é um processo de sabedoria, né? E eu cresci muito quando eu me coloquei à disposição do Espírito Santo. Porque antes, gente, era muita gritaria, eu queria resolver na força do meu braço, assim como muitas de vocês. Então, a gente fala aqui realmente o que a gente vive. E é muito lindo ver a mudança de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, de uma pessoa que não está, né? É desconstrução mesmo. É um processo dolorido, por quê? Porque a gente vem de muitas crenças, a gente vem de famílias que, né, não pode parar nunca, é um mundo muito agitado, que a gente tem que ter muita coisa, tem que fazer muitos cursos, tem que trabalhar, tem que tal. Então, nós somos ensinados para ser essa, né? E aí o Senhor vem e fala, minha filha, você tem, né, primeiramente, eu para você conseguir dar conta das outras demandas. E aí é a hora que a gente para, porque ele nos ensina a calmaria. E é nele que a gente tem que se apegar. É isso. Verdade, e a Tâmara tocou num ponto aqui que eu estava lembrando, né? A gente está aí nessa era, né, da informação, do conhecimento muito difundido, estamos na era onde se fala muito em coaches, né, e tal, e nada contra, né, nada contra, mas, assim, a palavra de Deus tem que ser a nossa baliza. Então, fulano de tal pode ser a maior referência ali na área dele, coach e não sei das quantas, mas se a gente não balizar ali as falas, né, do que tá sendo colocado na palavra, né, de Deus, pela palavra de Deus, né, vai ser inútil, né, vai ser inútil. Então, por isso que o primeiro ponto foi esse, né, colocado aqui. O primeiro ponto para buscar a sabedoria a sabedoria não é um acúmulo de informação, de conhecimento, né? Ela é realmente, a sabedoria é Deus, a sabedoria é a palavra, né? Se a gente fosse resumir, é isso, né? E não tem como eu encontrar algo fora desse algo, né? Fora desse algo. É isso. Alguém mais? Se alguém ainda tiver algo a acrescentar, para a gente poder passar para o nosso momento de oração. E se você tiver já o seu pedido de oração, quiser colocar aí no chat, eu não sei se foi colocado lá no grupo. Alguém mais gostaria de. Bom dia, Marisa, bom trabalho. Ok. Alguém tem algum pedido de oração? A Regina está colocando, a Marisa colocou.